Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um seminário na primeira semana interdisciplinar da UESO. Hoje nós vamos conversar sobre a química da pandemia SARS-CoV-2. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar para vocês. Eu sou o professor Léo, eu sou ex-professor de Química Geral e Inorgânica da UESO, uma universidade que eu tenho um carinho muito grande. Eu sou também, pessoal, ex-professor de Química Geral e Inorgânica da UERJ. Atualmente eu dou aulas de Química Orgânica na UF. Eu também sou criador do projeto de extensão, um canal do YouTube chamado Fórmula de Soluções. Ele nasceu dentro dos muros da UESO. Esse canal ele foi pensado para ajudar os alunos que chegam à universidade, mas com muitas dúvidas de química do ensino médio. E aí, eu lá comecei colocando há 5 anos atrás videoaulas de química, videoaulas bem básicas sobre inox, balanceamento de reação química, justamente para ajudar quem está chegando. Com o passar do tempo, lá no canal nós já temos muito conteúdo universitário também, como tabela periódica, propriedades, ligação química, a parte de reações orgânicas, reações de eliminação, reações de alcenos, ácidos carboxílicos, entre outros. Aqui eu tenho uma foto de alguns alunos da UESO, aqui vocês são para representar todos os alunos da UESO aqui. E esse projeto, pessoal, com o passar dos anos, ele foi expandindo. Além do canal do YouTube hoje, a gente também conta com uma página no Instagram onde a gente faz posts sobre a área farmacêutica, sobre a área de química. Aliás, lá no canal do YouTube, nós temos o Minuto Farmácia, vídeos curtos de 1 minuto sobre vários temas da área farmacêutica. Temos uma outra playlist lá que é a Visão do Farmacêutico. Então tem muito conteúdo lá de farmácia no canal. Não sei se vocês conhecem ou não. Toda semana nós temos conteúdo novo, são 3 vídeos no YouTube. Mas então, vamos começar a conversar sobre o nosso tema, E vamos iniciar pela pandemia, a SARS-CoV-2, que nos pegou de surpresa em março do ano passado, e que mudou a vida de todo mundo. Eu acredito que no início a gente até pode ter pensado que vai ser mais ou menos igual uma greve que já teve 1 mês, 2 meses sem aula, e a gente foi vendo que não acabava e que as coisas foram ficando mais sérias e que a mortalidade do vírus era alta, A gente teve que alterar nossas rotinas com o distanciamento social, separando famílias, para sair de casa só se fosse necessário. Teve a campanha Fique em Casa, Passamos a usar máscara, fazer muito mais frequentemente a higiene, Nossas aulas também foram afetadas, com a parte agora que ficou aulas remotas, A gente teve que se reinventar, tanto professores quanto alunos, E nesse seminário eu gostaria principalmente, pessoal, de falar com vocês aqui como que a gente pode usar a pandemia SARS-CoV-2, como um agente motivador para as aulas de química. Muito bem, se eu agora perguntasse para vocês: qual procedimento de segurança você lembra a respeito da Covid-19? E eu vou começar, uma das respostas possíveis, que eu acho que vocês devem ter escrito, é justamente o hábito de lavar as mãos com água e sabão. Isso daí é uma importante arma contra o coronavírus, E aí, quando a gente fala de lavar as mãos com água e sabão, a gente pode abordar vários conteúdos de química. E a gente também vai passar a entender algumas coisas a respeito disso, Quando a gente fala de sabão, pessoal, nós estamos falando desse tipo de molécula aqui. O sabão, ele então é um sal orgânico, veja só o grupo funcional aqui, sal orgânico. Aliás, a gente pode abordar alguns conteúdos de química, por exemplo, grupo funcional ou então funções orgânicas, Esse sal orgânico, ele foi obtido aqui de um ácido carboxílico, quando aqui era OH, Você, por exemplo, reage um ácido carboxílico com hidróxido de sódio e aí você gera o sabão, que é esse sal orgânico. Ele é uma molécula especial, principalmente por causa de sua polaridade. Se a gente for analisar a molécula de sabão, você vê que tem uma parte que é polar, Você vê que aqui é uma ligação iônica, oxigênio-sódio, Só que o sabão também tem uma longa cauda alquílica, ou seja, composta por átomos de carbono e de hidrogênio, cuja diferença de eletronegatividade é muito pequena. E a gente admite, então, que é uma longa cauda apolar.
Devido a isso, a gente fala que a molécula de sabão ela é anfifílica, ou melhor, ela é anfipática, são sinônimos, né? É quando em uma estrutura nós temos uma parte que é polar e uma outra parte que é apolar. Agora, como que ela consegue eliminar o coronavírus? Bem, aqui eu tenho uma foto esquemática, né, do que seria o coronavírus, né? Você vê que nós temos essas partes amarelas, que seriam as proteínas spike, né? Essas proteínas elas têm o formato de coroa, por isso o nome coronavírus. Esse envoltório, pessoal, a gente pode representar, talvez de uma forma simplificada até, né, mas como uma dupla camada, né, onde a gente tem numa parte aqui um ponto hidrofílico, um ponto polar, um ponto amigo da água, né, e aonde nós também temos aqui uma parte interna, né, hidrofóbica, uma parte que seria apolar, que não teria afinidade pela água. Tá? Eu aqui estou só aumentando esse tamanho e falando a respeito dos compostos químicos, a organização de um fosfolipídio, essa parte polar vermelha, né, que seria o fósforo, você aqui tem um fosfato, é um íon, né, você tem vários átomos de oxigênio nessa parte, o que vai dar o caráter polar dessa estrutura. E né, essa parte amarela, né, ela é uma longa cauda de carbonos e hidrogênios, pode ser uma cadeia saturada, pode ser uma cadeia que tenha uma insaturação, uma ligação dupla, uma ligação tripla, né? Mas aqui é uma cauda apolar, aqui nesse caso. E né, como que vai ser essa etapa do sabão interagindo com o coronavírus? A gente pode justificar isso a partir de ligações intermoleculares e também de solubilidade. Lembra lá que nós aprendemos que semelhante dissolve semelhante? Ou seja, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aqui na molécula de sabão, como nós vimos, temos uma parte polar, que vai ter uma forte interação, né, com essa parte hidrofílica aqui. Então, né, essa interação forte, ela vai fazer com que essas moléculas aqui, essas partes aqui vermelhas, né, elas se afastem uma das outras, sendo que o sabão também pode interagir, pessoal, por essa sua longa cauda apolar com essa parte amarela. Aqui, né, a gente vai ter uma interação no formato de uma micela, né? É como se várias moléculas de sabão, né, fizessem aqui um círculo e né, essas moléculas aqui gordurosas ficassem dentro desse círculo do sabão. E aí, com isso, o sabão ele vai conseguir dissolver a membrana. A membrana vai ser solúvel no sabão. Tá? E aí a gente consegue fazer poros na membrana, veja só, a gente vai fazendo poros na membrana e aí quando a gente abre a membrana, né, do vírus, a gente está então com um caminho muito grande para passagem de substâncias ou saída de substâncias, nós temos ataque ao DNA do vírus e a sua possível destruição também. Eu aqui quero ressaltar que o sabão, pessoal, ele é solúvel em água, né? E ele também serve para quê? Para a gente limpar alimentos gordurosos, para a gente limpar os pratos, por exemplo, né? E eu só queria ressaltar que isso aqui é devido às interações intermoleculares. Também a interação do sabão com essa cápsula do vírus também é devido às interações intermoleculares. E vocês lembram quais são elas? A gente tem a chamada dipolo induzido, né? Ou a ligação de Van der Waals, né, ocorre entre moléculas apolares, né, você tem uma movimentação assimétrica dos elétrons, formando partes aqui negativas com mais elétrons, partes positivas que têm menos elétron. Temos aqui as ligações também de polo, então de polo permanente, feitas entre moléculas polares, né? As ligações de hidrogênio, que são as mais fortes, né? São entre moléculas que têm átomos de hidrogênio e os átomos mais eletronegativos aqui da tabela periódica, né? E o que iria ocorrer ali naquela interação do sabão com a água, nós iríamos ter então ali parte ligação de hidrogênio, né? Parte de polo, dependendo do que está interagindo, né? E né, do sabão com o coronavírus, nós ali iríamos formar dipolo e também as ligações de Van der Waals entre a cauda do sabão e aquela parte apolar das moléculas, como nós vimos.
Tá? Aqui eu tenho uma molécula de gordura, né? As gorduras seriam aqui triésteres, né? Aqui, ou então triglicerídeos, como a gente chama, às vezes saem nos exames médicos, né? Triésteres, triglicerídeos, veja que são ésteres de cadeias longas, né? Essas são as fórmulas das gorduras que nós sabemos. E elas interagem muito bem com a molécula do sabão, né? Então, principalmente pela cadeia polar, você forma várias ligações de Van der Waals, de polo induzido aqui, né? E por essa cabeça polar, o sabão também é solúvel em água, por isso quando a gente está lavando os pratos, tira a gordura e sai tudo também com a água. Muito bem, ainda a respeito da gente falar de pandemia, vamos voltar a falar da pandemia, né? Tem pessoas que usam detergente, né, para também fazer a lavagem da mão, né? E aí eu não sei se vocês sabem qual é a diferença estrutural do ponto de vista químico, né, de sabão para detergente. Eu aqui trouxe as moléculas, veja só, nós temos essa primeira, é o sabão, como nós vimos, né, um sal orgânico, né? Detergente, eu aqui trouxe 2 moléculas de detergente, veja só. Também vai ter uma longa cadeia apolar, veja só. Agora a gente tem um anel aromático aqui, né? E nós temos aqui um outro sal sendo gerado. Veja que aqui também é um sal, o detergente também é um sal. Só que, se a gente for ver o sabão, é um sal derivado de um ácido carboxílico. No caso do detergente, pessoal, é um sal derivado de um ácido sulfônico. A gente aqui também pode falar das funções orgânicas. Ah, Léo, eu não lembro o que é um ácido sulfônico, essas funções, como é que dá a nomenclatura. Dá uma olhada lá no canal do YouTube depois, pessoal. A gente tem uma aula lá que a gente ensina como é que dá nome de ácido sulfônico, tioálcool, composto de Grignard, entre muitas outras funções orgânicas. Um outro ponto interessante aqui para a gente considerar é que algumas moléculas são biodegradáveis, né? As bactérias do meio ambiente conseguem fazer a quebra em moléculas menores, né? Elas conseguem até utilizar para a sua própria geração de energia, né? E existem outras moléculas que as bactérias elas não conseguem fazer essa quebra, né? São as moléculas não biodegradáveis. O sabão ele é uma molécula biodegradável, né? Agora, detergente depende. Isso daí sempre é importante a gente olhar no rótulo, né? E o ideal seria a gente fazer o consumo somente de detergente que seja biodegradável. Do ponto de vista químico, pessoal, o que vai dizer se o detergente é ou não biodegradável? É justamente a sua cauda apolar. Se for uma cauda aqui normal, veja só, ela é então uma molécula biodegradável. Agora, se você já tiver presença de ramificações, se for uma cauda ramificada, veja que a molécula ela é não biodegradável. As bactérias não conseguem degradar, cortar em pedaços menores, se aqui nós tivermos esses substituintes, aqui no caso metil, né? Justamente porque a gente vai ter algum impedimento estérico que impede a assim, aproximação ou a interação de algumas possíveis substâncias da bactéria. Agora, eu queria saber, produção de sabão, pessoal, a gente pode correlacionar com química. Podemos falar de reações orgânicas, caráter básico, por exemplo, né? Por exemplo, a gente pode pegar um óleo ou uma gordura, comprar um óleo no mercado, por exemplo, se a gente adicionar hidróxido de sódio, a soda cáustica, né? A gente vai estar gerando a molécula de sabão, você aqui vai estar fazendo uma reação de hidrólise de éster, hidrólise básica, né, do éster. Seria até interessante uma questão aí universitária. Imagina se você pega uma prova sua que é para dar lá, uma questão lá falando sobre coronavírus, falando sobre sabão, e você tem que dar o mecanismo dessa reação, né, da hidrólise básica. Você também gera uma molécula de glicerol, que é um triálcool, né? Maravilha! Se eu agora fosse novamente voltar àquela pergunta, qual outro procedimento vocês escreveram? Bem, eu acredito que vocês devam ter colocado também utilização do álcool. Pode ser o álcool líquido, o álcool em gel, né? Muito bem, muito se diz, né, sobre a utilização do álcool 70, né? O álcool que a gente usa, ele é o etanol, né? Para fazer, então, a eliminação do coronavírus. Tá? A gente usa o álcool 70 e vamos conversar sobre o que é esse álcool 70, porque eu vejo muita gente com dúvida disso. Por exemplo, a gente tem algumas garrafas de álcool no mercado, né? Por exemplo, lá, álcool 70. Tá, mas 70 o quê?
Aqui, ó, é um aerosol álcool 70. Mas o que é esse 70, pessoal? Será que esses rótulos estão corretos? Será que não tinha que conter alguma outra informação do que é esse 70? 70 o quê? E aí, se a gente olhar outras embalagens, aqui já tem, olha só, 70 graus. Ah, 70 graus, mas aí 70 graus o quê também? O que significa ser 70 graus? 70 graus GL. Veja que todas essas são embalagens de mercado e cada uma apresenta esse 70 de uma forma diferente. E as coisas, elas assim, ficam mais misturadas ainda. Olha só, 70 graus HP. Grau HP, que unidade de concentração é essa? Eu não conheço essa unidade de grau HP. 70 grau e NPM. Não sei se vocês já viram essa... como que é vasto, né? Esse álcool 70 parece que não é uma coisa só, não. Nós temos vários tipos de álcool 70 no mercado, então, né? Álcool 70%, quando a gente fala 70%, seria aquela porcentagem, né? Peso-volume, né? Seria o número de gramas do soluto em 100 ml de solução, já é aqui uma unidade diferente das outras. Será que esses álcools todos foram produzidos da mesma maneira? Porque o rótulo, eles querem dizer coisas diferentes. E né, nós temos também, por exemplo, álcool em gel, mas e aí, o que é esse álcool em gel? Será que é álcool 70, pessoal? São assim, perguntas que nós, como alunos de farmácia ou de cursos que mexem com química, né, a gente tem que se fazer. E a gente tem que saber orientar os nossos parentes, os nossos amigos. Né? Eu lembro que várias pessoas vieram falar comigo se esse álcool era bom, não era. Eu lá só pedia para mandar uma foto do rótulo para mim. Né? Se eu visse que o rótulo ele não diz nem a concentração que o álcool tá, eu falo, eu não sei se pode usar no combate contra o coronavírus, né? Aí esse outro álcool aqui, veja só, ele diz que é um álcool 70%, grau GL e NPM, ou seja, misturou 3 unidades. Aqui são 3 coisas diferentes. Porcento é uma coisa, grau GL é outra, e NPM é uma terceira unidade de concentração. Ele não deveria aqui colocar essas unidades. E nós estamos, então, conversando sobre soluções e sobre unidades de concentração. Qual dessas unidades de concentração deve ser a correta, para a gente ter a certeza? Você saberia responder isso? Coloque aí no chat. Veja que eu aqui coloquei diversas e nós temos ainda mais no mercado se a gente for procurar. Muito bem, se nós olharmos na Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, qual é a unidade recomendada, pessoal? É o grau e NPM. Então, o álcool 70 correto é o 70 grau e NPM. E o que é esse grau e NPM? Nada mais, nada menos é do que a porcentagem em massa, o porcento M/M. E aí eu não sei porque criaram esse grau e NPM, podia botar álcool 70% M/M. Eu acho que faria muito mais sentido para quem estuda química isso, né? Só relembrando, o que é essa porcentagem em massa? Indica o número de gramas do soluto em 100 gramas de solução, ou seja, tem 70 gramas de álcool e em 100 gramas de solução vai ter 30 gramas de água. Tá? Aqui é isso mesmo, uma solução 70 graus em NPM, em cada 100 gramas de solução tem 70 gramas de álcool aqui. Muito bem, então nós já desmistificamos, né, qual é o álcool 70 verdadeiro, e aí uma pergunta que muitas pessoas fazem, como preparar o álcool 70? E aí essa pergunta... Antes de responder, pessoal, a gente aqui tem que lembrar que quando a gente vai preparar uma solução alcoólica, temos que ter diversos cuidados. Talvez o álcool possa ali causar algum acidente, principalmente se for um dia quente, né? E aqui eu vou então passar para vocês qual seria a maneira, né, recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Nós temos uma cartilha, veja aqui nessa referência, e nós estamos falando de álcool líquido. Álcool em gel, eu não aconselho você tentar fazer em casa, já vamos conversar sobre isso. Mas então, produzir o álcool líquido, novamente, atenção aos cuidados de segurança, tá? A gente tem que estar com uma proteção individual, lembre-se dos equipamentos de proteção individual, nós lançamos uma aula no canal, né, de química experimental sobre isso, deem uma olhada lá, mas a princípio você vai pegar um álcool concentrado, né, vai adicionar água, né, para gerar o álcool 70 graus e NPM. Logo, você está fazendo uma diluição. Você vai acrescentar água.
O álcool concentrado, a gente pode comprar o álcool de cereais, que é o álcool 96 grau INPM. Você vai então ter que calcular o volume de água a ser adicionado, né? Para você então ter um volume final. Mas vamos ver aqui, como é que a gente faria a diluição? A fórmula C1V1 igual a C2V2. A concentração 1 então seria 96, né, que seria o grau. Geralmente você compra 1 litro de álcool, então a gente usa 1 litro. Né? A concentração 2 que eu quero gerar, né, vai ser 70, e aí eu vou descobrir o volume 2, então dá 1,371 litros. O volume de água adicionado, né, se eu tinha 1 litro e no final fico com 1,37, né, você vai ter que adicionar 370 mililitros de água, né, a esse 1 litro de álcool concentrado, agitar apropriadamente, cuidado no armazenamento, tá? Mas é assim que a gente prepara o álcool 70 grau INPM. Muito bem, nós temos também essa parte do álcool líquido versus o álcool em gel, né? E aí muito foi falado no início sobre o álcool em gel, sobre como que a gente poderia preparar vários vídeos no YouTube, até pessoas que eu acho que são ingênuas, mas falando receitas erradas, eu acho que vocês devem ter visto isso, não é? Que o álcool gel, a gente pode pegar o álcool líquido e a gente pode colocar, por exemplo, junto de gel de cabelo, ou então pegar o álcool líquido e colocar junto com gelatina para fazer álcool gel. Nada disso é correto, pessoal. E o álcool gel, a gente vai ter que colocar, além do álcool, além da água, diversas outras substâncias do mundo farmacêutico. E que, né, a gente tem que trabalhar com uma pureza muito grande, né? Eu não recomendo você tentar fazer álcool gel. Eu já vi várias formulações, né? E elas são formulações complexas mesmo. O álcool em gel, pessoal, ele vai ter a presença, por exemplo, de espessantes, que são substâncias que vão aumentar a viscosidade do produto, mas sem alterar as suas propriedades. Você, quando compara a gelatina líquida e quando você, depois do preparo, você vê que ela está mais sólida, seria mais viscosa aí no caso, né? Em relação aos espessantes, nós temos dois tipos principais. Nós temos os polímeros acrílicos, né? Principalmente aqui o Carbopol 940. Aliás, depois que começou essa pandemia, nós tivemos uma procura tão grande pelo Carbopol, né, que ficou em falta no mercado. E aí a gente não conseguia álcool 70, né, por causa desse reagente. E foram lá desenvolvidos então outros espessantes, principalmente derivados da celulose, aqui o hidroximetilpropilcelulose, né, para também fazer esse efeito espessante, para a gente também usar o álcool em gel, né? Aqui eu só gostaria de ressaltar dois pontos. O primeiro é que o álcool em gel, ele aqui vai ter também, por exemplo, glicerina, para não ressecar tanto, né, a pele. Vai ter aqui trietanolamina. Justamente aqui dizem que a reação dessa base, né, com esse hidrogênio ácido é que vai dar essa forma, né, mais espessa, né, essa reação química. E nós temos várias outras substâncias também no álcool em gel. Aqui a gente pode ter conservantes, a gente pode ter outras substâncias. Então, novamente, não é adequado você preparar o álcool gel em casa, né? E aí eu só queria também chamar a atenção aqui de por que a gente usa o álcool 70 e não o álcool 100%. Primeiro que o álcool 100% ou o álcool 96%, que é o máximo que a gente consegue, né? Porque acima de 96% já forma um azeótropo com a água. É muito difícil você retirar esses 4% de água do álcool, né? O álcool muito concentrado, ele é um álcool que volatiliza muito rápido, pessoal. Você iria jogar, por exemplo, numa embalagem plástica, o álcool iria tocar na embalagem, já iria passar para o estado gasoso e não daria tempo dele atuar sobre o coronavírus. Então, através de estudos foi visto que o álcool 70 ele é uma solução que você mantém ele por um bom tempo ali, né, naquela superfície para matar ali vírus, bactérias, os micro-organismos e depois ele então passa para o estado gasoso. Tá? Por isso que a gente usa o álcool 70. Novamente, a mesma pergunta. E aqui agora nós vamos falar sobre a água sanitária também, né? Para fazer asepsia usamos água sanitária. E se eu te perguntasse o que é a água sanitária quimicamente falando, você saberia responder? A
A água sanitária, ele é o hipoclorito de sódio, NaClO, né? Aqui a gente tem uma ligação covalente, aqui a gente tem uma ligação iônica. Aqui eu estou representando a estrutura de Lewis dessa substância. Lembra a estrutura de Lewis? Quem assim fez química geral, química inorgânica comigo? Ah, bons tempos esses, né? Bem, nós temos então essa fórmula química e uma pergunta muito simples. É mais eficiente para a gente eliminar o coronavírus usar água sanitária que vem do mercado, né? Ou então a gente em casa diluir a água sanitária? O que é mais eficiente? A gente usar a que vem do mercado, né, que é mais concentrada, ou a gente botando água, será que aumenta a eficiência para eliminar o coronavírus? Nós temos no canal até um vídeo acho que de 3 minutos que explica isso. Eu vou aqui dar algumas dicas, né, mas se vocês quiserem depois lá ver o vídeo, fica com mais informações. Mas, basicamente, o que nós temos que entender? O NaClO, que é a água sanitária, né, que a gente compra lá no mercado, né, ele é um sal, né, o hipoclorito de sódio. O sal aqui ele é um eletrólito forte, né, e aí né, ele então sofre essa dissociação Na+, e Cl-, ele gera os seus íons aqui. E quando a gente pensa lá na membrana plasmática, lá na parede lá do no envoltório proteico do vírus, né? Quando a gente tem espécies carregadas, pessoal, essas espécies carregadas, elas interagem muito fortemente com a membrana e não conseguem fazer não conseguem dissolver a membrana, justamente porque são espécies carregadas. Lembra o sabão? Tem a parte carregada, mas tem a parte apolar. Aqui, né, nós já vimos que tem uma grande interação apolar aqui no meio. E aí que entra a importância da gente diluir a água sanitária, da gente adicionar água a essa substância. Quando a gente bota água, né, no hipoclorito de sódio, a gente está gerando NaOH, que é uma base forte, né? E aí a gente tem que tomar cuidado até ao fazer isso, tá? E nós estamos gerando ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é um ácido fraco. O que isso quer dizer? Que ele não fica ionizado no meio, ele fica na forma HClO. Aqui é uma substância muito menos polar do que essas outras. E essa substância muito menos polar, ela consegue adentrar a membrana do vírus, né? E ali gerar cloro gasoso dentro, causar a promoção de radicais livres, causar dano ao DNA viral, e você consegue, então, promover a eliminação do coronavírus. É por isso, por causa da geração, esse que é o agente que realmente elimina o coronavírus. Ácido hipocloroso, o HClO. A água sanitária, essa daqui de cima, é importante diluir, então. Tá, pessoal? E aí, como diluir a água sanitária? Aqui saiu até haja, desculpa, é água sanitária. Depende, pessoal, depende se você vai usar água sanitária para fazer limpeza de piso, limpeza de alimentos, né? A gente não deve limpar a mão com água sanitária, porque nós vimos que libera NaOH, que é uma base forte, e isso vai corroer a sua mão, né? Se você tiver um ambiente com pessoas que estão com Covid, tem que ser uma água sanitária um pouco mais concentrada. E aí eu vou deixar para vocês, por uma questão de tempo, nós temos um vídeo lá no canal que é o Água Sanitária, como usar na limpeza. Dá uma olhada lá nele depois, né? Porque são 3 procedimentos diferentes, dependendo do que você for fazer, né? E nós aqui usamos itens de casa. Eu pego um copo de 200 ml ou então um copo plástico. A gente ensina com itens de casa o como produzir soluções de água sanitária para limpeza. Muito bem, existem também perigos da água sanitária. Como nós falamos, é uma base forte que é liberada quando a gente dissolve a água sanitária em água, né? Só que tem pessoas que misturam a água sanitária com outros produtos de limpeza, por exemplo, botam vinagre na água sanitária. Isso é um perigo. E aí eu, inclusive, gravei um vídeo lá no canal sobre perigos da água sanitária. Então, nesse vídeo eu mostro todas as reações químicas que podem acontecer, né? E falando ainda da química da pandemia, a gente chega nos medicamentos, né? E aí foram falados vários medicamentos. Aqui eu estou mostrando alguns: cloroquina, hidroxicloroquina, né? A gente tem até uma parte lá no canal que eu falo especificamente sobre esses medicamentos, né? Por exemplo, cloroquina e a hidroxicloroquina já foi comprovado. Não serve contra o coronavírus. A gente não pode usar para combater o coronavírus.
Tá? Eu vou até explicar qual é o princípio que alguns médicos ainda prescrevem isso, mas eu acho que a gente deve confiar na ciência. Aqui a gente criou uma playlist especial que é a visão do farmacêutico, onde eu não quero nem falar mal e nem falar bem dos medicamentos, mas dar a orientação farmacêutica correta. Existem outros medicamentos também, a ivermectina andou super em moda, também não tem ação comprovada contra o coronavírus, tá, pessoal? E a ivermectina tem muita gente usando e aí não sabe, ou então fica sabendo tardiamente, causa muitos danos para o fígado. E tem uma lista aí de pessoas que estão para transplante de fígado porque usaram erroneamente a ivermectina. Ela é hepatotóxica. Aqui a gente tem também a nitazoxanida, o Anita, né? Mas eu aqui quero falar, pessoal, que são fármacos reposicionados, a maioria desses fármacos que estão sendo comentados, né? E nós ainda hoje não temos um medicamento aprovado para usar contra o coronavírus. Nós temos algumas terapias, né? Algumas com anticorpos. A verdade, o que eu quero chamar a atenção aqui dos fármacos reposicionados é que eles foram lá, né, estudados para uma doença, né, e que estão sendo testados para outras. Esse é o reposicionamento. Nenhum desses fármacos que eu aqui estou mostrando para vocês foi criado para combater o coronavírus. Tem outras finalidades, né? E quando a gente vai falar sobre desenvolvimento de fármacos, eu aqui me vejo no dever de falar para vocês quais são as etapas para a gente entender, né? Por que não sai um assim fármaco logo, né? Por que a gente não bola logo um assim medicamento? Bem, quais são as fases de produção de um novo fármaco? Primeiro, nós temos estudos pré-clínicos, né? Que são estudos, por exemplo, na bancada de laboratório, nos computadores. Aqui, pesquisadores estão criando novas substâncias. Essas substâncias elas são enviadas para testes contra tudo o que você pode imaginar, contra dengue, coronavírus, zika, contra vários micro-organismos. E são feitos testes in vitro, né, onde você bota essa molécula e bota o vírus, né, e vê se, por exemplo, inibe o crescimento do vírus, né? Se você tiver uma resposta que inibiu, se você teve uma resposta ok, né, no teste in vitro, geralmente o teste in vitro ele é feito com uma quantidade gigantesca de medicamento. E, né, teste in vitro, isso daí não dá nenhuma garantia, nenhuma confiança que vá funcionar. Depois a gente tem testes em animais, né, para ver se os animais morrem ou não com essas novas substâncias, possíveis reações adversas em animais, né, para avaliar também uma possível ação farmacológica de para onde essa molécula está migrando, se ela está sendo bem eliminada ou não, né? Sendo aqui aprovado nesses testes, então a gente já tem uma produção em assim, maior escala. E não só a produção em escala, mas aqui torna-se um medicamento. A gente vai desenvolver uma formulação. Depois de aqui desenvolver a formulação, a gente vai passar para testes em animais novamente para ver se aquela formulação ela é bem aceita. Aqui, pessoal, a gente já está passando por muitos anos, tá? Bota aí, talvez aqui, uns 10 anos aqui de pesquisa disso tudo. Depois, se né, aqui tiver êxito, a gente solicita, né, à Agência de Vigilância Sanitária, né, e ao Comitê de Ética, ensaios clínicos. Então agora a gente vai passar para os ensaios clínicos, que eu vou mostrar no outro slide. Aqui só para chamar a atenção que talvez de 100 mil moléculas dessa primeira fase, né, somente 250 que chegam para ensaios clínicos. É muito pouco, né? E aí os ensaios clínicos, nós temos os ensaios de fase 1, né, que aí já são com pessoas, veja aqui, as pessoas ingerem, né, o medicamento para aqui analisar a segurança, se ele, por exemplo, leva à morte, leva assim, intoxicação, se as pessoas se sentem bem ou não, se, por exemplo, tem que mudar alguma coisa lá, né, na assim, confecção do medicamento. Sendo aprovado nessa etapa, passa para o ensaio clínico de fase 2, que ainda é com um número pequeno de pessoas. Agora a gente vai ver não mais se é seguro, mas se é eficiente contra o coronavírus nas pessoas, né? Se realmente está levando à redução da carga viral. Se for aprovado, fase 3, né, que aí a gente vai agora aumentar o número de testes. A gente vai recrutar um número muito maior de pessoas e vai ver se a molécula, se o medicamento é eficaz e se tem segurança no número maior de pessoas. Tá? Sendo seguro e eficaz, a gente solicita o registro, né, lá na Anvisa, né, lá na agência reguladora. Né, ela vai avaliar para dar o ok e aí, se for aprovado, a gente então tem
um novo fármaco no mercado. Daqueles 250 ensaios clínicos, talvez um fármaco seja gerado. Quando a gente pega fármacos reposicionados, pessoal, uma coisa interessante é o quê? É que eles já foram comprovados que são seguros, né? Só tem que comprovar o quê? Que eles são eficazes. Então você já começa nessa fase 2. Veja só que maravilha, né, isso daqui. Agora, por que ainda tem gente prescrevendo aqueles medicamentos, né, mesmo sendo cientificamente comprovado que não tem eficácia contra o coronavírus? E né, tem pessoas que juram de pé junto que tem. Bem, eles se baseiam em algo chamado de pirâmide de evidências. Então, né, veja que a pirâmide, ela tem aqui o nível de evidência, o nível de confiabilidade da informação. A base da pirâmide são as informações mais fracas para você confiar se um medicamento é seguro ou não, se né, ele é eficaz ou não. E aqui são opiniões de pessoas, estudos em animais, aqueles lá do início, estudos in vitro. Se eles lá derem um ok, né, um positivo, isso não quer dizer que a molécula, a gente acabou de passar por todas as etapas. Isso daí não assim quer dizer que a molécula seja eficaz, né? Mas tem algumas pessoas que têm prescrito, né? Que têm recomendado esses medicamentos só do boca a boca, só de conversar, né? E de ver em televisão. Aqui a gente tem relato de casos, né? As pessoas podem falar, né, para o doutor, por exemplo, tomei isso e fiquei bom. Mas aí talvez tenha um estudo mais amplo para saber, né? Aqui estudos de caso controle, estudos de corte, ensaio clínico randomizado, revisão sistemática, né? Então aqui nós temos muitos estudos para você ter uma comprovação muito forte, tá? Só que existem pessoas que, devido à gravidade da situação, acham que se tiver qualquer nível de evidência já podemos passar os medicamentos. E nós, como farmacêuticos, temos que orientar, que depende da evidência, né? O ideal seria a gente ter as maiores evidências, as mais fortes evidências para a gente poder para a população ter acesso ao medicamento, tá? Aqui o Conselho Federal de Farmácia, ele diz que nós temos que ter essas evidências fortes. O Conselho Federal de Medicina, ele diz que o médico ele tem a sua responsabilidade com o paciente e ele é livre para fazer a sua prescrição. Então nós temos aí diferentes visões também. Tá? Ainda sobre a química da pandemia, pessoal, o que a gente pode falar da química dessas moléculas de medicamentos? Por exemplo, a gente poderia, numa questão inicial de química orgânica, classificar, né, essas cadeias carbônicas aberta, fechada, saturada, insaturada, normal, ramificada, homogênea, heterogênea, né? Seriam questões aqui fáceis e né, que a gente poderia correlacionar. Classificar também átomos de carbono, quantos átomos de carbono primário, secundário, terciário nós temos aí, né? Se são carbonos saturados, insaturados, se tem algum carbono quiral, né, carbono assimétrico em uma dessas moléculas. Quais são os grupos funcionais que nós temos, as funções orgânicas? Veja aqui, tem éter, por exemplo. Nós aqui temos um éster, olha só aqui, né, nitrocomposto. Aqui temos uma amida, sabia classificar, né, hibridização também, pedir as hibridizações dos átomos de carbono. Temos uma aula do canal lá muito boa também sobre hibridização. E mais questões sobre a química na pandemia, né? A gente poderia avaliar a isomeria, isômeros planos, isômeros espaciais dessa molécula. E aqui eu coloquei a molécula da cloroquina, né? Especialmente porque a gente pode dar a nomenclatura RS. Lembram lá da química orgânica, como é que a gente dá essa nomenclatura bolada pelos cientistas Kahn, Ingold e Prelog, né? Que eu desenhei a molécula, pessoal, depois vocês vejam, é a R-cloroquina aqui, essa aqui é a R-cloroquina. A gente também pode trabalhar, por exemplo, questões de estruturas de ressonância. Nós sabemos que tem grupos que são aceptores de densidade eletrônica por ressonância, o anel fica positivo, outros grupos que são doadores de elétrons, a carga negativa que vai circular pelo anel. Lembrando a seta de ressonância, essa com dupla ponta, né, pessoal? Estruturas de ressonância devem ser desenhadas entre colchetes. Eu acho que seria muito interessante também abordar reações químicas, reações que a gente gera esses medicamentos. Como é que a indústria, como que a indústria produz cloroquina, ivermectina, uanita, e outros medicamentos? Eu acho que seria muito interessante numa aula de química orgânica também abordar as reações de eliminação, substituição nucleofílica que ocorrem, né, nessa produção de medicamento também. Aqui a gente pode abordar, por exemplo, acidez
acidez e basicidade nessas moléculas, por exemplo, comparando cloroquina e a hidroxicloroquina. Qual é o efeito de um grupamento OH, né, na basicidade da hidroxicloroquina comparando com a cloroquina? Aqui o OH, o oxigênio, ele é um átomo que tem elevada eletronegatividade. Então ele puxa os elétrons do nitrogênio, ficam menos disponíveis para ser doados, né? Então a cloroquina seria uma base mais forte de Lewis do que a hidroxicloroquina, né? E talvez o último ponto da química da pandemia, a gente possa falar sobre as fake news, né? Que existiram muitas durante, né, esse período, ainda existem diversas, tem pessoas divulgando várias fake news, né? Sobre produtos de limpeza, sobre fazer gargarejo com várias substâncias para matar o coronavírus. Nós sabemos que o coronavírus ele fica nas células do corpo e não na garganta que vai ficar o coronavírus, né? Falam da dieta alcalina como se a gente conseguisse mudar o pH do sangue. Nós temos um sistema tampão no sangue que impede alterações bruscas de pH. Se tivesse, nós teríamos assim várias proteínas elas sendo desnaturadas, várias reações químicas, não seria compatível com a vida. A gente tem uma variação brusca de pH. Eu aqui trouxe algumas, por exemplo, o coronavírus não pode ser transmitido em região de clima quente. Tá bom, aí pensa. Então, se tiver sol, eu não vou pegar coronavírus, já é uma desculpa para as pessoas não usarem máscara. Eu sei que a gente tem essa noção, né, mas tem pessoas que usam isso como desculpa. Só que neve e frio também eliminam o coronavírus. Então, as pessoas estão usando isso aí como desculpa, que tipo, calor não tem coronavírus, frio também não tem coronavírus. Então, quando que vai ter coronavírus? Vê como é incoerente essa parte. Tomar banho quente contra coronavírus, isso daí não adianta em nada. Mosquito transmite coronavírus? Não é mosquito que transmite coronavírus, né? Vinagre é melhor que álcool para fazer asepsia? Não, você não precisa usar vinagre. Álcool, água sanitária, a gente falou aí vários, né? Gargarejo de limão mata coronavírus? Também não, né? Dieta alcalina, nada disso daí é confiável. Tem algumas dúvidas aqui, por exemplo, olha só, perguntas aí que me fizeram ao longo da pandemia. Borrifar álcool ou cloro no corpo ajuda a eliminar o coronavírus? Imagina você ficar borrifando álcool ou cloro extremamente tóxico para o seu corpo. Não faça isso. E isso daí a gente tem que dar o retorno para a sociedade. Lavar o nariz com soro ajuda a prevenir o coronavírus? Não vai ajudar, pessoal. Isso daí. Comer alho previne coronavírus? Também não, pessoal. O alho vai fortalecer o sistema imunológico, mas não tem relação direta ainda. A gente não sabe essa resposta. Antibióticos são eficazes contra o coronavírus? É um vírus, pessoal. Antibiótico é contra a bactéria, né, que nós sabemos, né, mas antibiótico não vai matar coronavírus. Secador de mão é eficaz para eliminar coronavírus? Não, também não é eficaz nada disso daí. É a nossa função. A gente tem que chamar responsabilidade, nós temos que tirar dúvidas dos nossos microambientes, das pessoas que estão no nosso entorno, né? Se a gente tiver dúvida, converse com algum professor, né? Porque nós temos que ser multiplicadores de conhecimento, a gente tem que vestir a nossa camisa e nós temos que honrar o nosso papel na sociedade, porque a gente vai acabar deixando um legado. Vamos ajudar aí nessa parte de combate a fake news a respeito da Covid-19. A respeito ainda da aula, pessoal, eu criei um e-book também gratuito, sobre questões de química sobre a pandemia. E o melhor de tudo é que esse e-book ele vem com gabarito. Então, se você quiser ter acesso ao e-book, vai lá no Instagram, né, e pede lá o e-book pra gente. Eu queria terminar fazendo uma homenagem à UESO, que é uma universidade que eu tenho muito carinho. Antes da pandemia, eu sempre ia na UESO todo semestre conversar com os alunos novos de farmácia, né? E aí eu queria me despedir aqui desse seminário, né, com a parte de relembrar, pessoal, que são algumas aulas quando eu era professor da UESO. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer os laboratórios lá da UESO com essa pandemia, né? São algumas turmas que eu tive lá na UESO. Aqui alguns alunos eu vou lembrar o nome, outros não. Aqui tem a Fabiola, aqui tem a Marília, né, alunas lá de farmácia. Professora Flávia, que é uma grande amiga minha. E, né, são muitas aqui as turmas que eu tive lá.
E uma coisa que me deixa muito feliz é ver os alunos numa aula de química sorrindo, ver os alunos assim achando química interessante. Acho que essa é a minha função, é tentar mostrar que aqueles conteúdos que os alunos acham que são muito complicados, a gente pode tentar fazer vocês entender, tentar colaborar, sempre aqui explicando a partir da química. A professora Bárbara, a professora Catarina também são, nossa, amicíssimas minhas, entraram na UESO junto comigo, tenho um carinho muito grande por vocês, um carinho muito grande, uma vontade muito grande de fazer com que o ensino público ele dê certo. Às vezes, pessoal, a gente pode ter percalços no caminho, a vida pode estar difícil. Mas lembre-se que a parte difícil passa, assim como as partes boas e fáceis da vida também passam muito rápido. Essa aqui eu acho que foi minha primeira turma da UESO, gente, em 2013. Aqui Karine, Marcele, tem o Douglas, a Digian, Davi, tem muitos aqui. Contem com os seus professores, saibam que tem professores que são mais abertos, outros menos. Se alguém quiser conversar, mande mensagem para o Instagram, eu vou estar lá respondendo para vocês, né? Sempre com uma felicidade muito grande de poder estar interagindo com os alunos e contribuindo para a construção de futuro de vocês, que a gente acaba construindo um Rio de Janeiro melhor, um Brasil melhor, um mundo melhor no fim das contas, né? Um grande abraço a todos, vamos às aulas, pessoal!